aqui novamente com vocês, que é uma casa que eu me sinto bem em estar trabalhando, porque foi aqui que a minha primeira oportunidade de palestra, que eu comecei, né? E daí em diante o trabalho só foi desenvolvendo. A palestra de hoje, o tema de hoje, é sobre as leis divinas. Todos nós já ouvimos comentários, ou já ouvimos alguma referência às leis divinas. Que leis são essas? Quem que fez essas leis? Como é que elas se relacionam? O que eu tenho a ver com essas leis divinas, né? Então, a referência é em cima do Livro dos Espíritos, que trabalha muito bem o tema e nos traz muito esclarecimento sobre essas leis divinas. Ela pode ser chamada lei de Deus, lei natural ou lei divina, tanto faz, que é a mesma lei, a mesma referência. Certo? Então, ela nos indica, ela é um guia seguro que nós temos, que nos dá a referência do que deve ou não deve ser feito. Porque muitas vezes nós ficamos na dúvida qual que é a melhor opção em termos de dúvida. Pegue Deus como referência. Tenha sempre o estudo do Livro dos Espíritos, principalmente das leis divinas, para que ele seja um guia seguro da sua vida. Muitas vezes, quando se fala um guia baseado em Deus, muitas vezes a pessoa pensa, não, eu tenho que ficar rezando constantemente, ficar em oração constantemente. Não é isso. Deus falou que nós precisamos realizar obras. O que são obras? Pôr em prática os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E a prática que nós temos é a nossa própria vida, dentro do trabalho, dentro da família, em todas as relações. Não é só dentro do âmbito religioso, do espaço religioso, que nós devemos ter Deus como nossa referência. Os homens, normalmente, nós temos as leis terrenas. Todo mundo sabe que nós temos as nossas leis. Aqui, dentro do Brasil, várias leis sobre vários aspectos da vida vão regendo, regulamentando o que cada cidadão pode ou não fazer. Só que as nossas leis que nos servem aqui, não servem lá para o Japão, por exemplo, e nem as do Japão servem lá para a África. Certo? Então, à medida que vai mudando o espaço geográfico, a maneira de viver de cada região, as leis humanas vão sendo criadas de acordo com aquelas necessidades. E às vezes nós vemos leis que confrontam muito assim com a nossa maneira de viver, de acreditar na vida, como por exemplo a relação dos árabes em relação às mulheres, né, dentro da sociedade. Então, gente, nós vamos perceber que mesmo dentro da história do Brasil, existem leis que já entraram em decadência, já não tem mais valor. A Constituição brasileira já foi refeita, certo? Então, o que eu quero dizer?
dizer com isso? Que as leis humanas são mutáveis, mudam de acordo com a época, de acordo com o lugar e de acordo com a necessidade da sociedade em cada momento. Agora, as leis divinas são imutáveis, não mudam, certo? Essa mesma lei que existe hoje, ela, se a gente voltar no tempo, no espaço, quando a gente fala em justiça, amor, igualdade, fraternidade, progresso, trabalho, adoração a Deus, todos os povos tiveram isso como referência. E em cima dessa referência tentaram construir a sua legislação, mesmo falha, certo? Então a lei de Deus não muda. O que é que vai mudando na realidade? O meu entendimento, o entendimento que a sociedade tem a respeito das leis divinas. A maneira como eu entendo a noção de justiça. Alguns acreditavam que justiça era olho por olho, dente por dente. O que me fazia, eu devolvia no mesmo grau e na mesma intensidade e não perdoava. Agora, hoje, na nossa sociedade, o que já vem sendo justiça? Já vem sendo questionado e vem tendo uma visão diferenciada. E daqui a 1000 anos, como a nossa sociedade vai compreender o senso de justiça, o senso de respeito, de igualdade, certo? Isso vai mudando. A visão do homem vai amadurecendo e vai compreendendo mais a fundo essas leis divinas. Não é a lei que vai modificando, e sim nós que interpretamos essas leis é que vamos amadurecendo na nossa vivência, na nossa experiência de vida e tendo uma melhor compreensão de Deus. Algum tempo atrás acreditava-se que Deus castigava, era rancoroso, punia. Hoje a gente já vem tendo uma noção melhor de Deus, que é um Deus de amor, certo? Então a maneira nossa vai amadurecendo. Continuando. As leis, elas se referem apenas às questões morais? Será que essas leis de Deus, que cuida somente da questão moral, das relações humanas, dos sentimentos humanos, do comportamento humano? Será que Deus teria feito uma coisa tão restrita assim? Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa num Deus mais amplo, mais grandioso, mais universal. Então a lei que ele criou, a mesma lei que cuida das relações morais, sociais, das relações humanas, também cuida do aspecto físico do universo. Por exemplo, na questão da matemática, quando os matemáticos observavam a natureza e foi descobrindo a questão, as leis da matemática, e foi traduzindo essas leis em números, em teorias. O que são esses números e essas teorias? É um aspecto da lei divina
divina que regulamenta, que cuida desse aspecto da natureza. As leis da física, certo? Quando o físico observa, vai observando, vai estabelecendo as leis da física, as leis da física nada mais são do que as leis divinas, cuidando desse aspecto físico da natureza, certo? Os astros no espaço. Como é que um planeta não choca no outro? Quem é que rege essa orquestra do espaço? Que todo mundo sabe o seu lugar e obedece às leis que Deus estabeleceu, não são desobedientes como nós somos às vezes. Imagina se o planeta Terra resolvesse fazer uma rebelião e mudar a sua trajetória. O que seria de nós, né? E do sistema solar e toda a repercussão que isso poderia trazer. Então, Deus estabeleceu essas leis